Glória seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos entrando aqui ao vivo para a nossa aula bíblica. Amém. Sobre santidade. Amém. Estamos aqui voltando. Amém. Tivemos que ter encerrado na introdução do estudo, mas estamos aqui voltando. Amém. Serei rápido, objetivo, tá bom? Porque daqui a pouco estaremos atendendo um compromisso, levando a palavra de Deus. Mas eu não podia deixar de entrar aqui ao vivo para trazer este ensinamento bíblico para o coração dos irmãos. Amém? Meus irmãos, a leitura a qual estaremos fazendo aqui para darmos início à nossa aula, amém? É na segunda carta universal do apóstolo Pedro. Amém? Segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, tá bom? Eu vou estar lendo novamente, amém? Desde já, sejam todos bem-vindos para a glória de Cristo Jesus. Será um estudo rápido, mas bem resumido para a glória de Deus. O que é viver em santidade? Viver em santidade é viver uma vida de constante oração, viver para Cristo, andar com Cristo, viver a cada dia guiado pelo Espírito Santo da Bíblia. Por quê? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, a tua conduta é diferente, a tua mente é liberta, teu coração é transformado, o teu caráter reflete a glória de Cristo. Isso é muito importante e muito fundamental. Amém? Vamos lá para a leitura. Segunda carta universal do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim o texto sagrado: sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura, da palavra de Deus, é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é muito bom nós entendermos nesta tarde de hoje que a palavra de Deus é a fonte de todo o conhecimento. Quem tem a palavra de Cristo em sua vida pode ter a certeza que a sua conduta é diferente. Viver em santidade é seguir o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso maior modelo a ser seguido. Observe bem que o próprio Jesus, ele disse na tua oração. O apóstolo João, ele vai escrever, o mesmo escritor do livro do Apocalipse. Ele vai nos dizer no teu evangelho, que intitula o seu nome, capítulo 17, versículo 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, é muito bom nós entendermos isso. Se santificar na verdade é viver uma vida de compromisso definitivo com Deus. Entenda bem que ser santificado pela verdade é ser limpo por ela. Por quê? Porque quando o homem tem a verdade do evangelho em sua vida, o teu coração estará na lei do Senhor e na tua lei ele medita de dia e de noite. Podemos observar isso com a vida de Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Josué: Josué, não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse livro de dia e de noite. Você parou para entender
que Deus vai dizer: Josué, medita neste livro de dia e de noite. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela traz sobre nós força, ela traz sobre nós a sede de buscar a presença de Deus. Então Deus estava dizendo para Josué, que para Josué vencer as guerras, para Josué vencer as pelejas, ele precisava estar submetido à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem santifica. É isso mesmo. A palavra de Deus é quem santifica, é quem limpa, é quem purifica e é quem transforma. Observe bem que no livro de Daniel, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, a Bíblia diz que Daniel propôs no teu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia. Entenda, Daniel propôs em teu coração. Daniel não vai se contaminar com os manjares de Babilônia. Por quê? Porque Daniel tinha princípios. Daniel vivia em santidade. Meus irmãos, isso é muito sério. Daniel, ele tinha sua mente renovada pela palavra de Deus. Viver uma vida de santidade é viver fundamentado na palavra de Deus. Negar as coisas do homem, negar as coisas terrenas, negar o pecado, negar a mentira, para viver uma vida de fidelidade à presença do Senhor Deus. Observaremos que o próprio Jesus nos deu o maior exemplo a ser seguido: orar. A oração santifica o crente. Observe bem que lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar. Jesus vai ensinar eles a ter comunhão com o Pai. Por quê? Entenda bem, porque quem vive em comunhão com o Pai, o céu é aberto, a glória de Deus é revelada. E para ter comunhão com o Pai é preciso o quê? É preciso viver em santidade, porque quem não ora não vive em santidade. Porque a oração faz parte da regeneração. A oração faz parte da transformação. Então entenda, um cristão que não ora, ele está correndo um grande perigo. Um cristão que não estuda a Bíblia, ele está correndo um grande perigo. Por quê? Porque ele não está tendo temor à palavra de Deus. Observe que lá em Salmos 111 e verso de número 10, a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então aqui é um princípio a ser seguido. Entenda bem, quem tem princípio, o temor do Senhor estará em sua vida. Viver em santidade é ter o temor do Senhor sobre nós. Observe bem, meus irmãos, que em Salmo de número 1 está escrito que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o teu prazer estará na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então entenda, quem vive em santidade não vai estar na roda dos escarnecedores. Quem vive em santidade, o teu prazer estará onde? Estará na lei do Senhor. Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então entenda, viver em santidade é a luz do Senhor iluminando a nossa vida, iluminando a nossa alma, iluminando o nosso coração. Por que não falar também da vida de Enoque? Enoque viveu em comunhão com Deus, e Deus levou Enoque, porque Enoque tinha fidelidade. Enquanto o povo se corrompia, enquanto o povo pecava, enquanto o povo mentia, enquanto o povo adulterava, Enoque, ele vai fazer a diferença. Enoque andou 365 anos com Deus, e Deus levou Enoque para si, porque Enoque tinha o quê, meus irmãos? Enoque tinha fidelidade. E o homem que anda em fidelidade com Deus, Deus ele leva para si. É isso mesmo. O homem que zela pela palavra, um homem que dá o bom testemunho, Deus não deixa se corromper. Por quê? Porque Deus está vendo a forma que o homem anda. O homem está andando em perfeita sintonia, em perfeita comunhão com Deus. Foi por isso que Deus levou Enoque. Noé também deu bom testemunho. Noé,
ele vivia uma vida de propósito. O povo pecava, o povo se prostituía, mas Noé vivia em santidade. E Deus se alegrou com Noé, porque Noé ele tinha o quê? Noé tinha caráter. Então entenda, quem vive em santidade, ele também vai ter caráter. Entenda bem, meus irmãos. É necessário o cristão ter um caráter transformado, o caráter verdadeiro. Por quê? Porque para a glória de Deus se revelar sobre nós, é preciso que a nossa mente venha estar na palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, que viemos ter a mente transformada, para que viemos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então é necessário uma mente limpa, é necessário uma mente transformada. Por quê? Porque quem vive transformado, a mentira não entra em teu coração. Ele não vai ter sede pelo pecado, ele não vai ter sede pela mentira. Por quê? Porque ele vai querer viver para Cristo, ele vai querer viver para o reino, ele vai se entregar para o reino. Observe bem que João Batista, no capítulo 3 de Mateus, João pregava o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então entenda que para viver em santidade é preciso que viemos se arrepender. Observe bem que lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, dentro desse versículo, nós podemos trazer grandes ensinamentos para nós, que para Deus poder responder a oração, é preciso santidade, porque Deus não recebe qualquer oferta, Deus não recebe qualquer oração. Deus ele sabe quando a oração ela vem de dentro da alma. Deus ele sabe quando a pessoa faz a tua vontade com sede, com convicção. Por isso, meus irmãos, que o homem que tem sede pelo reino de Deus, ele vai viver em santidade. A sua vida estará no reino, o teu coração estará no reino. Observe bem, meus irmãos, que lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, a Bíblia diz que veio a ter em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, qual sentimento? Qual sentimento? Qual mente que houve em Cristo Jesus? Uma mente cristocêntrica, uma mente transformada. Então a nossa mente, guarde isso, a nossa mente precisa ser uma mente cristocêntrica. Por quê? Porque uma mente cristocêntrica é uma mente do reino de Deus. Observe bem, meus irmãos, que quando o apóstolo São Paulo anunciava o evangelho, ele pregava o evangelho cristocêntrico. Então o evangelho que Paulo pregava trazia o quê? Trazia mudança, trazia transformação, trazia libertação. As pessoas largavam o pecado para poder viver em santidade. Observe bem que quando quando Pedro pregou, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Atos capítulo 2, quase 3.000 almas se converteram ao evangelho, abandonaram o pecado, aceitaram a Cristo e foram batizados. Por quê? Porque creram no evangelho. Então entenda, aqueles que creem no evangelho serão libertos por ele. Então entenda, é preciso que nós como igreja viemos viver em santidade para pregar o evangelho da santidade, porque não há como um sujo pregar para aquele que está sujo. Não, se um sujo pregar, ele vai sujar mais ainda o que já está sujo. Então entende, então, para anunciarmos o evangelho da santidade, é preciso que nós viemos estar limpos, purificados. Observe bem que antes de Paulo começar a pregar o evangelho, lá em Atos capítulo 9, versículo 1, ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Você acha que ele já começou viajando, pregando? Não, meus irmãos. Ele ficou 14 anos se trabalhando, 14 anos se preparando,
14 anos aprendendo. Depois ele começou a pregar o evangelho. Depois ele começou a estabelecer bases do reino. E pessoas eram salvas pela palavra. Então entenda, é necessário a preparação. É necessário a transformação. É necessário a limpeza. Porque nós iremos observar que todo aquele que é limpo, entenda bem, todo aquele que é limpo pela palavra do Senhor, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Então nós como igreja, nós como povo de Deus, é preciso que nós iremos produzir verdadeiros frutos. Se você ler na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo de número 17, a Bíblia diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que interessante, santificai-os na verdade. Aqui é João 17, perdão meus irmãos, é Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nos perdoa um pouco por essa confusão, acabamos aqui confundindo, amém? A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então entenda, conforme nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, ela vai o que? Gerar fé dentro de nós. Ela vai gerar limpeza dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Se você ler também Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que não viemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Se você ler Tiago 4, versículo 7, a Bíblia diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você ler segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: portanto, crescei na graça e no conhecimento. Meus irmãos, observe bem, nós podemos nos apresentar a cada dia diante a presença de Deus, ouvindo a sua voz e obedecendo a sua palavra. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele ensinou os discípulos a viverem em santidade. Ele instruiu a Pedro, instruiu a João, instruiu a Mateus, instruiu, meus irmãos, a Tomé, chamado de Didino. Ele instruiu ele instruiu, meus irmãos, João. Ele instruiu a igreja a viver uma vida de constante oração e propósito. Eu quero aqui fazer uma leitura na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Então o obreiro que vive em santidade, ele vai se apresentar continuamente diante a presença de Deus. Vamos aqui fazer uma leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, se quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1, que diz assim: tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olhe bem. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos. Olha bem o que Paulo está dizendo. É necessário se purificar para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar sobre nós. Então, entenda, aquele que não se santifica, aquele que não pratica a palavra de Deus, ele vai viver sujo. A sujeira, ela apodrece o homem. E a pior sujeira é a espiritual, porque ela apodrece. Ela traz hematoma sobre o homem, ela traz feridas sobre o homem. Então é necessário nos aperfeiçoarmos na graça de Jesus, para que possamos a cada dia viver experimentando a boa e perfeita vontade de Deus. Então entenda bem, meus irmãos, que nós precisamos refletir
a glória de Deus sobre nós, porque o evangelho é transformação, o evangelho é mudança, o evangelho é poder. Viver em santidade é viver uma vida de propósito. Ser uma geração eleita é estar fundamentado na verdadeira palavra de Cristo Jesus. Então nós não podemos perder o propósito de servir a Deus. Precisamos manter a nossa vida focadas no reino, focadas na palavra, focados na presença, focado em Cristo. Esse ensinamento é rápido, mas objetivo. Mas eu quero aqui dizer para você, não se contamine com as coisas desse mundo. O nosso reino é ao lado de Cristo, o reino eterno. Então não se contamina com as coisas dessa terra. Faça a diferença. Ore mais um pouco. Estude mais um pouco. Obedeça. Seja prudente. Se santifica. Gabriel, mas eu estou fraco. Ore, se santifica. Porque a nossa força vem do Senhor que criou os céus e a terra. É preciso que possamos a cada dia viver uma vida enraizada dentro dessa palavra, porque essa palavra é que nos direciona, essa palavra é que nos traz a cada dia a presença do Espírito Santo, porque há muitos que dizem ser cheio do Espírito Santo, mas não vivem em santidade, e isso é um grande perigo, porque o Espírito só habita onde há santidade, o Espírito só habita onde habita uma vida de constante oração com a presença de Deus, amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, eu acabei correndo um pouco, tá bom, no estudo, amém? Prometermos hoje que estaremos aqui online, eu não pude deixar de fazer essa transmissão, daqui a pouco às 18 horas estaremos cumprindo um compromisso levando a palavra, amém? Mas nós estamos aí com um projeto muito bom, tá? De escola bíblica online, tá? Nos ajude em oração para que venha tudo correr bem, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Eu quero aqui fazer duas indicações. De dois livros abençoados. Quero aqui fazer duas indicações abençoadas. Olha, a primeira indicação é este livro. Amém? É este livro, da CPAD, Os Mártires do Coliseu. É um livro muito bom, você que é leitor da Bíblia, eu digo para você, invista. Não é um livro caro, é um livro barato, amém? É um livro que tem quase 300 páginas, tá bom? Eu quero também indicar esse livro, eu já indiquei ele algumas vezes, mas eu quero indicar de novo. Este livro da CPAD, Teologia Sistemática Pentecostal. Meus irmãos, é um livro teológico, é um livro de teologia básica, amém? É um curso básico de teologia. É um livro muito bom, meus irmãos, que vai aprimorar o teu conhecimento. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, escatologia, pneumatologia, é um livro muito bom, amém? Eu quero aqui falar um pouco sobre este livro, amém? Alguns pontos. Vai falar sobre bibliologia, a doutrina das Escrituras, teologia, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, antropologia, a doutrina do homem, armatiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, eclesiologia, a doutrina da igreja, angiologia, a doutrina dos anjos, escatologia, a doutrina das últimas coisas, amém? Invista nesse livro, vai te ajudar muito para a glória do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu estaria aqui encerrando esta live, amém? Estivemos aqui falando um pouco sobre santidade, porque falar sobre santidade, eu poderia aqui trazer várias bases, estudos, mas o tempo é curto. Mas eu tenho a certeza que Deus falou conosco através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Eu creio que aonde essa mensagem chegar, esse estudo chegar, vai edificar pessoas
para a glória do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, te glorificamos, ó Pai, por esse estudo bíblico. Guia a cada dia, Senhor, as nossas almas no poder do Teu Espírito, Pai. Nos fortalece, Senhor, a cada dia, para vivermos uma vida de propósito e de comunhão. Deus, abençoa os nossos irmãos que esteve online conosco até agora. Eu não sei quantas pessoas, ó Pai, vão assistir esse estudo, meu Deus, mas o importante é a palavra, a mensagem sendo pregada, meu Deus, porque estamos aqui para servir o Teu reino, servir a Tua igreja, Pai. Meu Deus, toma cada irmão nas Tuas mãos, meu Deus, que nos próximos estudos, ó Pai, venha o Senhor falar com o Seu povo. Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo estudo, amém? Estarei aqui abordando novos estudos, novos temas, tá bom? Eu quero aqui abordar estudos sobre avivamento, quero aqui abordar estudo o que acontece depois da morte, para onde a alma vai do justo, para onde a alma do ímpio vai, amém? Eu quero aqui trazer estudos sobre escatologia, estudos importantes, amém? Estaremos aqui um dia tirando um tempo melhor, tá bom? Estarei fazendo um anúncio melhor para convidar os irmãos. E vamos juntos aprender a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos aqui para ganhar fama, para ganhar curtida, para ganhar seguidores. Eu não estou preocupado com isso, amém? Eu uso as redes sociais para anunciar a palavra, trazer um estudo para as pessoas, amém? Somente isso, amém? Porque, graças a Deus, minha mente não está focada em comunicações, mas a minha mente está focada no reino de Deus. Então, queira ter a tua mente também focada no reino de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Não perca seu tempo, meus irmãos, toda hora em comunicação. Não perca seu tempo nisso. Seja prudente, que o teu tempo venha estar aqui, obedecendo essa palavra e sendo fiel a essa palavra. Eu decidi fazer a diferença, e que você também venha fazer a diferença para a glória de Deus, amém? Um abraço no teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.